A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e tem muito a nos ensinar a respeito do sofrimento do justo diante da bondade, da justiça e da soberania de Deus. Ao mesmo tempo em que a história de Jó é uma das mais conhecidas, Jó é também um dos personagens bíblicos mais misteriosos. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, mas uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto, mas nós sabemos que a terra era propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Inicialmente, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, mas no total ele foi pai de 20 filhos, pois os seus primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar de a Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era muito unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó também era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Um dos pontos mais discutidos na história de Jó é a época em que ele viveu. E esta questão não é tão fácil de ser respondida porque não há uma informação direta no livro que conta sua vida que sirva para datar a história de Jó. Mas há algumas pistas que podem ser úteis nesse sentido. Por exemplo, o livro de Jó deixa implícito que Jó viveu perto dos 200 anos de idade, lá em Jó capítulo 42, versículo 16. Jó também desempenhava um papel de sacerdote de sua família, algo semelhante ao que ocorreu com Abraão. Também parece que os caldeus que mataram os servos de Jó ainda viviam como nômades, e as riquezas de Jó não eram medidas pela quantidade de ouro e prata, mas pelo tamanho de seus rebanhos. Além disso, existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde o profeta menciona Jó ao lado de Daniel e Noé. Os estudiosos dizem que é possível que o Daniel mencionado por Ezequiel não seja o profeta Daniel, contemporâneo de Ezequiel, e sim um famoso e heróico rei mencionado num texto ugarítico que viveu numa época muito remota. E se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros 2 personagens. Por tudo isto, a melhor probabilidade é a de que Jó tenha vivido na era patriarcal, depois dos acontecimentos de Babel, talvez antes de Abraão ou contemporâneo a ele. O texto bíblico diz que Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Inclusive, algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, mas não existe qualquer fundamentação para tal sugestão e é melhor nós rejeitarmos ela. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer grandes detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época em que Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas sem dúvida, a parte que mais chama atenção na história de Jó é o grande sofrimento que ele precisou enfrentar. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Nesse contexto, a expressão filhos de Deus se refere aos anjos. E no meio dos anjos também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que nesse ponto foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste a que ele foi submetido, mas foi o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda sua integridade se devia ao fato de que Jó era abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava.
Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste. Inclusive, ele autorizou que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, exceto em sua vida. E foi assim que, com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu todos os seus gados, seus servos foram mortos a fio de espada, e como se não bastasse tudo isso, todos os seus filhos morreram de uma só vez, quando houve um grande vento que soprou sobre a casa em que eles estavam, e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou ao Senhor. Foi nesse momento que ele disse as conhecidas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles também estava Satanás. E novamente o Senhor perguntou a Satanás sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Foi então que Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível saber que tipo de doença castigou Jó, até porque a descrição dos seus sintomas é apresentada em um texto poético. Mas seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça, apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal sem que com isto fosse injusto. Na sequência do texto bíblico, nós vemos que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos de Jó também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não reconheceram de longe. Mas quando perceberam que era Jó, eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre suas cabeças. O sofrimento de Jó era tão grande que o texto bíblico diz que eles ficaram com Jó durante 1 semana sem dizer uma única palavra. Mas depois que o silêncio foi rompido, iniciou-se então uma longa e formal discussão entre Jó e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente eles acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Então, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, um ladrão, alguém sem hospitalidade e um louco. Por fim, eles também exortaram Jó a se arrepender, e nos discursos dos amigos de Jó, nós podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e da tentativa do próprio Jó de justificar-se diante deles, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, ressaltando que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Mas Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto ele debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez uma série de perguntas retóricas onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância humana. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de coisa alguma. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade.
Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido correto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Por fim, a história de Jó na Bíblia termina com Jó orando por seus amigos e o Senhor mudando sua sorte e lhe dando o dobro de tudo o que antes ele havia possuído. O texto bíblico também diz que o Senhor lhe concedeu ter outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamaram Gemima, Késia e Queren-Apuc, e foram as mulheres mais formosas de todo o Oriente. E depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração. A história de Jó atravessou os séculos e no Novo Testamento, Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. E isto é tudo que nós podemos saber sobre a história de Jó de acordo com o texto bíblico.